Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de coronavírus, de rebelião popular contra o racismo, contra a violência policial e contra o morticínio que governos irresponsáveis têm impingido às suas populações por não enfrentarem o coronavírus como vem sendo recomendado pela ciência e pela medicina. Nós estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo e você, a quem a gente convida para nos visitar no nosso site, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br, e também que visite e se inscreva no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. Vá lá, se inscreva, clique na sinetinha para receber as atualizações e novos vídeos que a gente está sempre colocando aí no ar. Bom, a gente começa o programa levando a nossa solidariedade, o nosso abraço, o nosso carinho a todas as vítimas, os familiares, parentes, amigos das vítimas do coronavírus no Brasil. Esse número já passou de 30 mil mortes no Brasil e o que a gente quer dizer é que existe um responsável por isso, como o presidente Jair Bolsonaro, por não fazer nada e por fazer o que faz, está levando o Brasil a ser hoje, desde o dia 22 de maio, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e está seriamente se aproximando do primeiro país do mundo em mortes, né? Hoje no mundo, segundo o mapa da Johns Hopkins University dos Estados Unidos, são 6.306.746 casos confirmados de coronavírus no mundo, 376.332 mortes. Os Estados Unidos, 1.811.447 pessoas infectadas, 105.192 mortes. No Brasil, 526.447 casos, ou seja, passou do 500.000 de casos no Brasil. E o número de mortes, o número de mortes que a Johns Hopkins está ainda é de ontem. Os dados que a Globo consolidando números das secretarias estaduais de saúde, chegou ao número de 30.079 mortes por coronavírus no Brasil. Ainda a Fiocruz, a coordenação de Infogripe da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que está cuidando, está analisando toda a situação aí da epidemia no Brasil, é uma pandemia no Brasil, epidemia, certo? Diz que ela está chamando os governadores estaduais e os prefeitos a refletirem mais sobre essa flexibilização que vem ocorrendo em alguns estados, em algumas cidades. Eles afirmam o seguinte: a flexibilização ocorre com a circulação de vírus ainda em alta, e que é também o que afirma a OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre a situação do Covid no Brasil. Eles dizem que a epidemia no Brasil está longe do pico. Então, está errado flexibilizar ainda a medida mais necessária, mais importante, é o isolamento social, a quarentena, o trancaço, se for necessário, mas, enfim, precisa-se continuar evitar que o vírus continue se espalhando com a velocidade que está acontecendo no Brasil. No Brasil, um relatório da ONU, também divulgado hoje, afirma que os já com dados aqui de pesquisas brasileiras, que a gente até já conversou aqui, mas, enfim, o relatório da ONU foi divulgado hoje, afro-brasileiros, afrodescendentes em São Paulo, né, a população negra, para ser mais claro, em São Paulo, tem 62% mais chance
de morrer de coronavírus do que a população branca. Isso se repete, ocorre no mundo todo, diz esse relatório, destacando, depois de destacar o São Paulo, o Brasil, São Paulo e o Brasil, lembra que os Estados Unidos, a mortalidade da população afrodescendente, a mortalidade pelo coronavírus é mais do que o dobro do que quaisquer outros grupos raciais. E essa questão, a crise do coronavírus e o racismo que vem provocando no mundo e no mundo em geral e nos Estados Unidos em particular a eclosão de grandes manifestações de protesto. E foi sobre elas que a gente conversou hoje com o escritor, historiador James Green, um grande amigo, observador do Brasil, que nos concedeu uma entrevista aí de quase 1 hora. Antes de a gente colocar a entrevista, nós vamos colocar um trechinho da fala dele, para que você já perceba aí o tom do que a mensagem que ele está querendo passar aí para a gente. Então vamos ouvir agora rapidinho uma frase, as frases finais do James Green antes de a gente passar a entrevista como um todo. Falar com você, a situação é tensa aí nos Estados Unidos. Eu queria que você nos desse uma visão. Não somente os ativistas brasileiros que estão aqui em solidariedade com o Brasil, que mandamos grandes abraços para vocês, amamos o país, queremos estar tudo possível para ajudar nesse momento difícil. Mas é bom saber, mesmo sem muita informação sobre o Brasil, o Bolsonaro tem feito um marketing tão ruim fora que o Brasil está taxado em 2 anos como um país dirigido por um louco, uma pessoa muito perigosa. Então a opinião pública internacional está contra o Bolsonaro e a favor do Brasil, a democracia no Brasil. Não são pessoas que têm uma compreensão da complexidade da situação brasileira, que estão capazes de fazer alguma coisa. Mas eles já sabem, porque a mídia internacional tem feito uma cobertura excelente criticando a situação atual no Brasil. Então, existe, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo fora, uma compreensão vaga, não consolidada, mas real, de que o Brasil está passando uma crise muito grande, o vírus está muito perigoso no Brasil, e que as pessoas têm uma empatia com o país, e acredito, espero, com os movimentos sociais democráticos que vão forjar uma frente única contra esse governo para garantir eleições livres e espero um governo da esquerda. Então é isso a minha mensagem. Em nome das pessoas, não somente os ativistas. Bom, então a gente passou aí a mensagem final do James Green, e agora a gente vai apresentar a entrevista, que vamos apresentar primeiro o James Green, né? Que acho que precisa dizer. James Green, professor da Universidade de Brown nos Estados Unidos, na Costa Leste, historiador, brasilianista, ativista de direitos humanos. Se você for no nosso canal, você vai encontrar uma entrevista que a gente fez com ele aqui, presencialmente, aqui na nossa mesa, sobre o último livro que ele escreveu, que foi sobre a vida do Herbert Daniel, um militante de esquerda e LGBT. O James Green é um ativista LGBT, ele é um ativista de direitos humanos, conhece o Brasil há muito tempo, veio para cá ainda no final dos anos 70, né, se manifestou sempre contra a ditadura. Nos Estados Unidos participou de protestos contra a Guerra do Vietnã, então é um sujeito que conhece muito bem Brasil e Estados Unidos, e ele nos contou como ele está impactado com essas manifestações que estão acontecendo lá, né, viu a emergência desse movimento, que não é apenas de negros, ela está envolvendo comunidades latinas, brancos, né, de vários matizes, porque, na verdade, os Estados Unidos e o Brasil, como ele vai mostrar na entrevista, estão mergulhando numa crise, né, sem paralelo, uma crise
sanitária, né, uma crise econômica, né, e os índices de desemprego nos Estados Unidos estão chegando próximos ao da Grande Depressão de 1929, no início dos anos 30, e uma crise política, porque os dois países estão sendo governados, né, por pessoas que são autoritárias, né, que desprezam a ciência, que trabalham contra a solução da crise sanitária e, enfim, levando os seus países a um desastre de dimensões históricas aí nesse momento. E isso tudo está resultando em manifestações nos Estados Unidos, né, muito grandes, né? Ele até compara com outros momentos da história dos Estados Unidos, onde houve protestos, né, grandes, né, lembra da morte de Martin Luther King. Enfim, você vai assistir aqui uma avaliação sobre esse momento nos Estados Unidos, sobre esse momento no Brasil e a intersecção que existe entre dois países. Vamos lembrar que esses países, Estados Unidos e o Brasil, né, foram os grandes países que conviveram com largos períodos de escravidão e que têm essa marca na história e que vivem sociedades hoje em transformação muito grande num momento de crise capitalista sem precedentes. É isso? É isso aí. A entrevista é especialmente interessante por causa desse olhar muito particular que o James Green tem, além da sua visão profissional, né, de historiador, ele tem essa observação dos Estados Unidos e do Brasil muito de perto. Ele estava contando que ele leu os jornais brasileiros antes de ler o New York Times. Mas, como o Leonardo está falando, vamos dar um quadro geral das manifestações. Já o que ele falou na entrevista parece já ser consenso na boa parte entre os observadores aí imparciais. Eu estava vendo em jornais norte-americanos e europeus hoje, já está afirmado que essa onda de manifestações, de protestos antirracismo e contra a violência policial, ela já é maior do que a que ocorreu depois da morte do assassinato de Martin Luther King. Vou botar aqui um mapinha que sai no New York Times. Esse mapa saiu ontem no New York Times e dá para ver aí, quer dizer, os Estados Unidos estão picotados, estão pontuados, pontilhados por manifestações. Aí também algumas fotos das manifestações ocorridas, essas aí no último final de semana, em vários locais dos Estados Unidos. Que chegaram próximo à Casa Branca, né, como a gente viu aí no final de semana, e que estão provocando uma reação do governo, uma reação forte do governo. Não se sabe como vai ser. O Trump falou em ação militar, né, em vários lugares nos Estados Unidos, então a situação está realmente bastante complicada. O Trump, a primeira reação dele, como tem um texto na capa do New York Times de ontem, se encolheu. Se encolheu, se escondeu no bunker. Quando os caras chegaram, as manifestações as manifestações em Washington chegaram perto da Casa Branca. Ele foi na sexta-feira. Os caras nem tinham chegado perto, na verdade, na sexta-feira, no sábado aqui. Na sexta-feira já foi se esconder no bunker. Depois, como disse o New York Times, enquanto as manifestações se ampliam, o Trump encolhe. E é por isso que ele resolveu fazer essa diatribe na tarde de ontem, essa palhaçada, que está muito bem comentada na entrevista pelo James Green. Eu não vou me ater a ela agora. Vamos passar para a entrevista? Só para dizer aí... que comenta essa parte política, né? Os impactos da eleição. Só então alguns dados. Tem 25 cidades, houve toque de recolher, enfim, teve mais de 4 mil detidos no final de semana, mas também houve registros em muitas cidades, durante o dia, durante as manifestações, de a polícia e autoridades locais em várias cidades e estados se somarem à manifestação. Sim. Então, isso também foi o que deixou enlouquecido, enraivecido o Trump, que saiu a cuspir fogo contra também os governadores de estados. Bom,
Acho que é isso Vamos para para a entrevista. Vamos lá. Então tá. James Green, historiador, Noto também. Por que não está indo? Como é que você está vendo esses protestos que já duram mais de uma semana nos Estados Unidos? A situação está muito complicada aqui, porque nós temos uma crise econômica, nós temos a crise do vírus e temos essa situação onde milhares e milhares, talvez milhões de pessoas têm saído nas ruas para protestar contra a repressão policial, abuso policial. E um presidente que não tem menor interesse em resolver o problema, ao contrário, ele está interessado em reforçar sua base com simbolismo, com gestos, com ações para fortalecer a possibilidade de ser reeleito nas eleições em novembro. Então, todo mundo está muito, muito preocupado com a situação atual. E ontem o presidente Trump fez uma coisa muito chocante. Ele foi criticado durante 2 dias por ter sido escondido dentro do bunker, dentro da Casa Branca. Então, para compensar, ele queria mostrar que ele viril, que é macho, que é homem. Então, ele anunciou que ele vai tentar vai tomar uma medida, que é uma lei de 1807 de contra insurreições, e para mandar as tropas militares aos estados que estão com distúrbios. E depois ele quis fazer um ato simbólico, então ele mandou a polícia esvaziar um espaço livre, é um parque em frente da Casa Branca, onde ao longo dos anos milhões de organizações têm realizado protestos. Era uma manifestação pacífica, uma congregação pacífica, mandou com balas de borracha e com gás lacrimogênico limpar ou mandar as pessoas sair do parque para ele pudesse atravessar o parque para uma igreja simbólica que é importante, porque foi uma igreja onde todos os presidentes têm rezado em um outro momento. Foi muito interessante a reação, porque a pessoa responsável para a igreja, a igreja de São João, é uma mulher, ela bispa, não sei, mas bispa, da igreja anglicana, nos Estados Unidos, em Washington, e ela fez uma denúncia da maneira em que o presidente apropriou símbolos religiosos de paz, de amor, para uma oportunidade política da campanha eleitoral dele. Então, porque ele levantou uma Bíblia e é para mandar um sinal para as pessoas das bases dele evangélicas que ele está com eles. Então, hoje, daqui a pouco, ele vai anunciar essa medida. Não sabemos se ele vai implementar essa lei ou não, mas é uma situação muito tensa. E como ainda o processo para decidir se vão processar os outros 3 oficiais, a polícia que estava com a pessoa que já foi preso, os 4 que estavam envolvidos na morte, no assassinato de George Floyd, as pessoas estão ainda reivindicando a necessidade desses 3 polícias sejam também processados. E não se sabe se isso vai acontecer ou não. Então, existe uma frustração. E, além de tudo isso, há um debate muito grande sobre as pessoas que estão fazendo saqueios à noite. De noite, não sabemos exatamente quem é a composição, eu tenho minhas teorias, mas eu não posso provar. É uma combinação da ultradireita, combinação de um setor anarquista da esquerda e um setor de pessoas que estão aproveitando a situação para realmente entrar numa loja e roubar ou pegar coisas. Então, isso cria todo um clima de paranoia, de preocupação, e justamente isso que o Trump vai usar na campanha eleitoral para reivindicar ordem, a lei, e tentar usar o racismo, que está muito embutido na cultura americana, para ser reeleito. Então, estamos muito preocupados. James, falar um pouquinho das manifestações. Acho que você tocou aí em vários pontos que a gente
pode entrar mais aprofundadamente. Mas, primeiro, sobre as manifestações, parece que há algum grau de organização nas manifestações, porque elas ocorrem ao longo do dia, basicamente de forma pacífica e coordenada, enfim, há discursos, há cânticos, há palavras de ordem comuns. E exatamente como você falou, à noite parece que isso descamba. Você podia falar um pouquinho mais sobre a organização das manifestações que já ocorreram em mais de 120 cidades, se não me engano. Não, em todos os estados, é uma coisa impressionante. Eu acho que nem quando foi assassinado o Martin Luther King, em 68, houve tantas mobilizações. Isso é uma coisa inédita, uma coisa muito... indica uma frustração profunda da comunidade afrodescendente afro-americana com todas essas impossibilidades de ter justiça. Então estão organizados, em geral, por organizações que já existem, que já mobilizaram, que têm uma certa legitimidade, como Black Lives Matter e outras organizações contra a repressão policial, que têm uma certa capacidade de não somente encaminhar, mas ter uma legitimidade em vários outros lugares. Eu não sei, porque eu não estou acompanhando todas as manifestações de tudo quanto é lugar. Eu imagino que seja uma coisa um pouco mais espontânea, das pessoas se juntarem em um lugar e há uma certa dinâmica de grupo, no sentido que algumas pessoas vão propor, vamos para lá, então as pessoas vão para lá ou não vão para lá. O que é muito notável é que não é somente negro, não é somente afro-americano, é uma congregação de todos os tipos de pessoas que você pode imaginar, muitos jovens, brancos, latinos, afro-americanos, asiáticos. Nesse sentido, é muito diverso, muito democrático. E 90% de todas as manifestações têm sido pacíficos durante o dia. De noite, durante o dia tem sectores que eu acho que é parecido a Black Box do Brasil, que nunca entendia muito bem, mas eu entendia sempre que era uma combinação de anarquistas radicais, que realmente acreditam em uma visão de como se pode enfrentar o Estado, combinado com infiltrados, e no caso americano, combinado com pessoas da direita racista que estão entrando nessa situação de criar caos para fortalecer as suas visões sobre a sociedade americana. E de noite, quando é evidente que não tem controle policial, outras pessoas estão aproveitando da situação. É claro, você tem que entender que o desemprego é 25% real nos Estados Unidos agora, que é uma coisa que não existia desde 31, 32. Pessoas passaram durante 2, 3 meses na quarentena, então há uma certa frustração, e somente a semana passada em muitos estados começaram a liberar as pessoas. Então isso também é um elemento que impulsa uma certa explosão. Mas durante o dia em geral está sendo muito muito pacífico, mas a violência, os saqueios estão sendo utilizados, vão ser utilizados ao longo da campanha eleitoral por Trump para fortalecer a sua base. Mas ele não ganha com a sua base. Ele não ganha com a sua base. Ele precisa de 2 setores da população fundamentais. São pessoas com mais de 65 anos, que nesse momento essas pessoas, na maioria, estão apoiando Biden, então ele tem que reconquistar esse segmento da população. E também ele precisa reconquistar mulheres brancas formadas, que têm formação universitária, que vivem nos subúrbios americanos, que são os lugares mais da classe média alta. Esse setor das mulheres migraram do Partido Republicano para o Partido Democrata nas últimas eleições para o Congresso. E, por isso, os democratas ganharam a maioria no Congresso. Então, esse é um segmento que pode vacilante. Então, pode voltar para o Trump se eles estão assustados com violência, falta de ordem na sociedade. Então, eu acho que 2 semanas atrás eu teria dito que Biden seria eleito presidente, porque o Trump tem feito... Não é pior do que Bolsonaro, porque ninguém pode ser pior do que Bolsonaro. Bolsonaro realmente ganha o prêmio. Mas ele tem feito tantos erros sobre a questão da pandemia nos Estados Unidos que as pessoas, inclusive os
as pessoas acima de 65 anos estavam desiludidas com ele e estavam interessadas em apoiar Biden, que se considerava um cara sano, moderado, sensato, tranquilo. Então, essa situação é muito em fluxo e eu não posso prever o que vai acontecer amanhã, porque isso é uma situação em fluxo total. James, a história dos Estados Unidos teve movimentos nos anos 60, né, contra a discriminação, especialmente no Sul. Depois a gente teve vários eventos, o caso Rodney King, enfim, vários de repressão policial e de racismo que explodiram em revoltas. O que essa tem de diferente que está durando tanto tempo e o que explica, né, essa conjuntura de crise econômica, desemprego, pandemia? Isso vai ser a maior revolta dos Estados Unidos nesse período? Só completando, como você tinha dito, hoje eu estava vendo o reportagem do El País. Os fatores juntos. Oi? Alô? A reportagem do El País afirmou que essa é a maior, mais ampla manifestação antirracismo desde as manifestações depois do assassinato de Martin Luther King em 68. E você está dizendo que são até maiores que a de Martin Luther King, né? Eu acho que é maior, e eu acho que em 68 não foram manifestações, foi uma revolta, e as pessoas, revoltadas, frustradas, entraram e houve um saqueio e incendiaram a cidade. Foi uma forma de frustração que levou a uma certa autodestruição. Isso é muito maior, e porque está nas ruas, está tudo quanto lugar. E é uma unidade de uma nova geração de jovens que realmente foram criados contra essa ideia de racismo, e eles estão realmente lá nas ruas porque eles são revoltados com esse vídeo que nós vemos na morte do George Floyd, que foi chocante. Quer dizer, não é a primeira vez, mas eu acho que foi gota d'água justamente por uma situação onde a maioria das pessoas que estão morrendo do vírus são pessoas em cima de 65 anos, pessoas afrodescendentes ou latino-americanos, latinos, e pessoas trabalhando em fábricas frigoríficos, que não são latinos a maioria, mas também são muito pessoas da Ásia que trabalham nesses lugares, pessoas de vários países que trabalham nesse trabalho muito difícil, onde o vírus está espalhando muito. Então, e foi muito falado de uma maneira crítica o fato que muitos negros têm sido mortos pelo vírus por uma série de razões, de um debate de por quê, quais são as razões, são por causa de problemas médicas, assim, problemas assim, individuais, ou é um problema social. Então, houve um debate durante as 2 ou 3 semanas sobre isso, no último mês. O fato que as pessoas ficaram confinadas com uma política totalmente confusa do governo federal, então as pessoas não entenderam, ao final das contas, se devemos ou não devemos ficar em quarentena, é perigoso ou não é perigoso, e esse desemprego, porque quem perde o emprego primeiro são as pessoas mais vulneráveis. Eu sou professor universitário, estou em casa trabalhando, não vou perder meu emprego, mas um filipino imigrante que trabalha como trabalhando num restaurante lavando a louça, ele perdeu seu emprego porque fecharam restaurantes ou estão fechados por enquanto. Então, é uma vulnerabilidade que afeta os negros, especialmente os negros e latino-americanos, latinos e outros setores. E eles estão, imagina a tensão em casa, quando você não tem dinheiro para pagar aluguel, você não tem dinheiro para comer, você não tem plano de saúde, de repente sua avó morre, você tem problemas em tudo quanto é lugar, e isso acontece já a gota d'água. É uma acumulação. E eu acho, honestamente, não quero fazer paralelos, porque eu acho que é difícil, cada país, cada situação tem sua dinâmica, mas eu acho que a situação no Brasil vai ser na beira de explodir também. E eu acho, inclusive, esse processo nos Estados Unidos está dando ideias para as pessoas, em termos de explosão. Como em 68, as revoltas e protestos, manifestações circularam pela mídia em todo o mundo, as pessoas tinham referências internacionais
enquanto as manifestações, pelo menos no Brasil, tinham muito a ver com a situação nacional. Então, isso pode acontecer. A gente teve a manifestação das torcidas organizadas aqui no domingo, na Paulista, em que apareceu justamente uma faixa, né, falando da situação do assassinato do George Floyd. Então, realmente há essa identidade, né, de problema. Não, como produto da política do governo, basicamente de Lula Dilma, de abrir as universidades, há uma nova geração de jovens de origens pobres, a maioria afrodescendente ou pessoas de cor, como se fala nos Estados Unidos, que tem uma consciência além da consciência de cotidiano, que se tem uma elaboração, uma teoria, participar em coletivos ou em debates, em fóruns sobre essas questões. Então, eu acho que em todos os movimentos, e quando surge um movimento unificado contra Bolsonaro, que eu acredito que as condições estão cada vez mais dadas, eu acho que essas questões da diáspora africana, ou seja, as pessoas que vêm com uma experiência um pouco parecida ao longo das gerações, dos séculos, né? Pessoas descendentes de escravos, pessoas escravizadas, essas pessoas eu acho que eles têm um olhar internacional e têm uma preocupação sobre essa situação e acho que vão responder, claro, conforme a situação brasileira. Porque as questões que estão sendo levantadas aqui são muito, muito familiares para os brasileiros. Questão de violência policial, a miséria, discriminação, falta de perspectiva, desemprego, um vírus que está matando sem uma resposta correta do governo, uma liderança na Palácio do Planalto louco que promove remédios que não funcionem. Enfim, é uma situação muito, muito, muito parecida nesse momento. Como você está vendo a ação dos políticos, dos partidos políticos, principalmente o Partido Democrata? Eu vi hoje na capa do New York Times que o pessoal progressistas e mesmo do movimento negro estavam não aplaudindo, mas gostando de um discurso que o Biden deu ontem, e também no Congresso os dois partidos se somaram para colocar uma lei que impede as polícias estaduais de receberem armamento de tipo militar, o que aparentemente é uma forma foi um projeto de lei, não foi Trump. aprovado. Deve ter sido um projeto de lei que não foi aprovado. Não teria, eu acho que seria quase impossível aprovar essa lei por causa do Senado, que está controlado pelos republicanos conservadores. Mas pode ser que um projeto de lei que está sendo interessante essa questão, muito complexo também. E num determinado momento, entre a primeira primária em Iowa e New Hampshire, quando Bernie estava andando bem e os outros candidatos democratas mais progressistas estavam sem capacidade de manter uma votação significativa, entrou em pânico o Partido Democrata. Eu digo as lideranças, a maioria dos políticos, deputados, senadores, pessoas que controlam a opinião pública do centrão do Partido Democrata. Eles realmente estavam assustados que era possível Bernie Sanders ser o candidato. Então, eles surgiram através de uma declaração importante de um deputado de Carolina do Sul, que é negro, é muito respeitado, endossando Biden. Ele ganhou e depois, em outro momento, ficou evidente que Bernie não tinha condições de ganhar a indicação para ser candidato no Partido Democrata, e houve uma tentativa de unidade, que foi impressionante. E Biden ficou assim, mais ou menos protegido. Ele tem 76 anos, não sei quantos anos ele tem, mas eu tenho 68, estou em casa protegido, eu não quero pegar o vírus, não confio nesse vírus. Então ele estava assim meio fora do ar, embora que ele tentou mobilizar e ter contatos. E a semana passada, inclusive, ele foi entrevistado por um jornalista, personalidade da mídia, que criticou muito ele por uma declaração que ele fez. E houve todo um debate dentro do Partido Democrata, especialmente entre os negros, que era fundamental, primeiro, que ele recuou,
e que não havia confiança no Partido Democrata para cumprir as promessas. Isso foi uma questão. E uma das barganhas que foi colocada é a necessidade de ter uma candidata a vice-presidente que seja mulher negra, porque Biden prometeu indicar uma mulher, então ele estava pressionando. Então isso foi parte de uma campanha de pressão na mídia, nas declarações. Eu acho que a situação atual exige, eu acho que Biden está com uma situação cada vez mais, ele vai ter que, eu não sei, mas eu acho que ele vai pensar muito se não indica uma mulher negra para candidata a vice-presidente. E com a idade dele, as pessoas pensam, bom, essa pessoa seria possivelmente o presidente, se ele passou mal, ou em 4 anos seria a candidata para a presidência. Então, nesse sentido, Biden ele tem uma certa tendência de falar antes de pensar, então ele faz, às vezes ele fala besteiras, mas ele tem sido bem correto e nesse momento. Ele sabe, e eu concordo com ele nesse sentido, que se os democratas não ganham a Câmara e o Senado, vai ser impossível de implementar qualquer projeto de lei ou qualquer projeto mais amplo para começar a enfrentar essas questões, porque os republicanos vão bloquear tudo, como eles têm feito no Senado, que eles controlem. Então, essa eleição tem que ser uma eleição onde uma onda de oposição ao Trump e os republicanos. E essa nova situação complica essa possibilidade. Por conta da violência que vai ser utilizada por conta da violência que vai ser utilizada para as pessoas racistas, que eles dizem, eu não sou racista, mas eu quero viver em paz, eu tenho medo. Aquela coisa é ter medo. Você já conhece essa frase, de onde vem, de como está usado. E no Brasil, eu tenho medo, eu acho, embutido com as mesmas preocupações das classes médias brancas sobre aquelas pessoas que Lula mobilizou do Nordeste, das pessoas pobres que são um perigo para o Brasil. E o discurso de Law and Order também é para trabalhar com o legado de racismo, o legado de escravidão, as justificativas da escravidão, que estão totalmente embutidas na cultura e na consciência de muitos americanos. E é um problema sério nos dois países. Só que no Brasil está encoberto com a famosa democracia racial, harmonia racial, discurso que eu não sou racista, mas meus vizinhos são racistas, mas eu não sou racista, mas enquanto as pessoas sim são racistas. E não estão interessados em mudar o sistema que podia igualar as riquezas na sociedade e criar mais justiça social. Eu acho que as paralelos entre o Brasil e os Estados Unidos são cada vez mais fortes. E no passado eu sempre tive dúvidas sobre fazer essas comparações, mas tem dois presidentes autoritários com tendências cada vez mais totalitárias e com discurso de ódio e contra todos os setores sociais que têm conquistado seus direitos nos últimos 50 anos, no caso do Brasil, 40 anos, com um discurso neoliberal, porque a política econômica de Trump é neoliberal, e neoliberal discursivamente contra a globalização, mas a favor de globalização, mas discursivamente contra, e a mesma situação no governo de Bolsonaro. A gente estava vendo nas últimas semanas uma certa interdição dos protestos, né? No mundo todo, estava todo mundo, a discussão da quarentena, não pode... Esse caso aí nos Estados Unidos destampou as pessoas, independentemente do medo do contágio, estão indo para a rua. Aqui no Brasil, a gente teve essa manifestação no final de semana, há toda uma mobilização de vários setores, de centro, até de direita, contra o Bolsonaro, que continua, como você está vendo, cada vez mais escalando no seu projeto autoritário. As reações dos dois países populares, você disse que pode haver, enfim, intersecção, pode haver estímulo de um lado e de outro. Como é que você vê a reação política, então, de explosão aí nos Estados Unidos? Isso pode interferir aqui no Brasil? E como é que você vê as forças de oposição aqui? Eu acho que
de imediata, a melhor coisa para interferir na realidade brasileira é a derrota de Trump nas eleições. Porque o Bolsonaro fica isolado. E Trump derrotado, toda a política de Trump está derrotado, é um exemplo. Então, eu acho que isso leva um sector como Dória e Witzel e outros que apoiaram Bolsonaro no primeiro momento, de recuar, bom, já estão recuando, e perceber que tem que realmente reforçar uma alternativa. E eles perceberam que os alternativos que a PSDB ofereceu no passado foram muito fracos. E tem que ter uma outra maneira de escolher uma pessoa que pode ser a alternativa a Bolsonaro. Seja Dória, seja Luciano Huck, seja Witzel, seja outra pessoa que pode surgir. E então, essa unidade que eu vejo, que eu acho muito positivo nesse momento, as mobilizações de declaração, manifestação, é muito positivo, uma frente única, mas sabemos que, eu acho que não muito longe, a gente vai ver uma diferenciação de novo, vai romper essa unidade. É um pouco diferente nos Estados Unidos, porque a esquerda em si não é muito forte. Quer dizer, a esquerda brasileira é muito maior do que a esquerda norte-americana. Um grande setor das pessoas que têm ideias mais à esquerda tem sempre trabalhado dentro do Partido Democrata, está refletido em Bernie Sanders e outros setores, mas uma esquerda independente é fraco, não está organicamente muito forte. Pode mobilizar em determinados momentos como Black Lives Matter, mas não tem uma estrutura nacional permanente como uma força para ganhar e negociar. Então, há uma tendência sempre nos Estados Unidos das mobilizações sociais, seja contra a guerra na Vietnã nos anos 60, quanto outras mobilizações depois, de acabar sendo canalizada através do Partido Democrata. E nessa questão, a grande dúvida é se é possível. Biden tem a vontade, é possível mudar o caráter do governo, que no final das contas é um governo imperialista, é um governo totalmente aliado com o capitalismo, com essa contradição da sua base e a sua orientação, e se isso é suficiente para satisfazer minimamente as reivindicações do movimento nesse momento. Então, eu acho que os demócratas vão dizer: vamos fazer, vamos prometer, e se forem eleitos, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, de novo, é uma dinâmica muito volúvel, porque o mundo está numa situação volúvel nesse momento, com o vírus, com a crise econômica, com a maneira que o capitalismo tem sido implementado nos últimos 40 anos, e a superexploração e a mudança na qualidade da vida das pessoas e todos os problemas do meio ambiente. Estamos vivendo uma crise muito profunda. E isso não é o jargão. Não estou falando isso. Quando eu era jovem, militava na esquerda, era a crise de humanidade está acontecendo, amanhã vai ter a revolução. Isso não vejo isso, mas eu vejo que é uma crise profunda que está acontecendo nesse momento. E uma reação. E eu estou, como uma pessoa que está sempre lendo a Folha de São Paulo antes de ler o New York Times todos os dias para acompanhar a situação no Brasil, eu acho que o que está acontecendo aqui, de uma maneira diferenciada, vai acontecer no Brasil. Não é que as favelas vão explodir, as pessoas vão descer do morro e saquear Ipanema e Copacabana, mas que o desespero com o vírus e o número de mortes que vão ser, para mim, 100 mil em agosto no Brasil, a impossibilidade do governo responder a essa crise vai gerar uma tensão e eventualmente uma explosão. Mas sei lá, pode ser que não. No Brasil é mais do que uma impossibilidade de o governo responder. As respostas que o governo está dando, me refiro ao governo federal, elas estão inflando a crise, né? Tanto do ponto de vista político, quanto especialmente do ponto de vista da saúde. E econômico também. Econômico também, mas as respostas do governo estão fazendo com que a crise sanitária seja muito maior do que poderia ser no Brasil.
Eu estava mais referindo à promessa dos democratas para responder à situação no futuro. Eu estou muito consciente dessa incapacidade. E a questão é se esse governo dura até 2022, sabe? Eu acho que ainda grandes sectores que optaram para apoiar Bolsonaro no jogo eleitoral do 18 ainda não romperam com ele definitivamente. O seu centrão, setores do Congresso ainda não estão querendo fazer essa ruptura que levaria a uma impeachment ou uma anulação das eleições de 18, que é outra hipótese, não? Que podia ser pelo fake news e tudo isso. Mas eles estão, com certeza, vendo a necessidade, porque, como você falou, não tem orientação nenhuma, a orientação que tem é uma orientação de genocídio, e como a maioria das pessoas que sofrem são pessoas pobres, tudo bem, porque sabemos a posição de Bolsonaro sobre as pessoas pobres, os índios, os quilombolas e tudo. Então, isso é uma questão muito séria no Brasil. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu também, quando Bolsonaro foi eleito, nós organizamos a rede nos Estados Unidos pela democracia no Brasil. Fundamos em 1º de dezembro de 18 na Columbia University. E é uma tentativa, uma esforço para unir todos os coletivos de brasileiros que tinham mobilizado a partir de 16 e o golpe, com brasilianistas que têm uma postura progressista e outros setores para levantar as questões sobre o Brasil nos Estados Unidos. E um dos nossos grandes logros, e ser uma vitória muito grande, é que nós conseguimos, através de uma campanha, abrir um escritório em Washington, D.C., que nesse momento é virtual, porque a pessoa que vai trabalhar no escritório está no Brasil e não tem direito a voltar para os Estados Unidos, mas estamos trabalhando no Congresso e vamos lançar hoje uma carta aberta do Congresso de mais ou menos 18 a 20 deputados denunciando as políticas nas Amazonas contra os índios, contra toda essa nova medida de exploração. E isso faz parte de um projeto que nós temos de realmente conscientizar o público americano, os políticos, os formadores de opinião sobre o Brasil, para que haja mais solidariedade com o país e contra o governo de Bolsonaro. Você acha que a possibilidade de um golpe militar, essa questão militar, como é que você vê se desenvolver? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Bom! Aqui não é golpe militar, mas é impressionante, porque quando o Trump fez a conferência de imprensa ontem, não acho que isso foi quando teve uma reunião com os governadores, reunião telefônica, o cara do Departamento de Defesa falou sobre a campo de batalha nos Estados Unidos, como a gente tem que se interferir na campo de batalha e vencer. Quer dizer, falando em termos de guerra interna. Mas eu realmente estou confuso sobre a situação no Brasil. Eu leio os jornais, eu leio vários sites, eu falo com meus amigos todos os dias para saber o que eles estão sentindo e não fica muito claro para mim. Eu acho que ainda setores fundamentais da elite política, econômica, social do país, ainda acho que não é o momento. Vemos isso com Dilma. Quando houve as mobilizações de 13, a direita percebeu, ela está vulnerável. Ela ganhou as eleições, mas ainda está vulnerável. E quando eles conseguiram conspiração com Temer e combinar, depois do Eduardo Cunha aceitar o procedimento de um impeachment, e ficou evidente que os políticos com uma alternativa, que era Temer, um plano alternativo, eles abandonaram o PT e Dilma foi afastada depois, perdeu a presidência. Eu acho que estão nessas negociações agora. Eu não tenho contato com as pessoas que estão negociando para saber mas estou imaginando que estão negociando essa saída. Qual seria a melhor saída? Deixar essa idiota, esse louco que seguia mais 2 anos e meio, ou retirá-lo? É com Mourão ou com impugnação da lista? Novas eleições. Estamos preparados com novas eleições de vencer ou corremos o risco Haddad de ganhar as eleições? Então, são vários cálculos que eles estão fazendo e como
Como eu falei, desde fevereiro, com meus amigos no Brasil, o vírus vai golpear muito mais duro do que você pode imaginar no Brasil. E isso vai acelerar esse processo, acredito. O que vai ficar desesperado. E é verdade, pessoas da classe média alta e ricas podem ter melhor tratamento médico. Porém, quando se abre a sociedade e as pessoas acham que o perigo não é muito sério, a festinha para a netinha, onde a vovozinha vai, ela é capaz de ser afetada e morta, porque ela é vulnerável, porque é uma senhora. Então, isso pode espalhar e afetar todas as classes sociais, embora que sabemos que vai ter um impacto muito maior entre as pessoas de baixa renda, pessoas marginalizadas da sociedade brasileira. Agora, se gera uma explosão social, se eu tivesse essa capacidade de prever o futuro, teria investido muito nas bolsas de valores há muito tempo. Mas eu não tenho. Eu sou muito bom de prever o passado, mas não o futuro. Tem muito tem se falado dessa questão da importância dos Estados Unidos, até na resposta a toda essa crise, da importância talvez decrescente dos Estados Unidos e a ascensão da China. O que você pensa disso, assim, no conjunto? Você acha que isso faz sentido discutir ou isso é bobagem, enfim? Não, eu acho que é verdade. O Império norte-americano está em crise total. Trump reflete isso no seu discurso, vamos fazer o país melhor, make America great again, é uma noção que estava caindo, então vamos tentar reforçar. Mas está em uma crise econômica e vai passar 3, 4, 5 anos. E vai uma reestruturação de economia também, porque os multinacionais vão perceber, bom, a gente pode mandar as pessoas trabalhar em casa, tem a produtividade, a gente não precisa de tantos escritórios, podemos economizar, então vamos descansar um setor da nossa equipe. Estou falando sobre pessoas que estão das classes médias altas trabalhando. Então, é crise profunda na sociedade. Agora, a China sim está crescendo, e para meus amigos na esquerda, e eu fico impressionado com isso, como as pessoas ficam torcendo para a China. Mas China é um país super autoritário. E eu lutei toda a minha vida, eu sou militante da esquerda desde que tenho 15 anos, na verdade. Não marxista naquela época, mas era claramente envolvido nos movimentos sociais pela justiça social. Eu não queria, como gay, viver em Cuba, apesar de todas as coisas positivas de Cuba, porque eu não me sentia livre lá, e eu, em China, pior ainda. Eu acho que é verdade. Eu não estou defendendo, nesse sentido, os Estados Unidos como a solução. Eu acho que não é a solução. Mas eu acho que China não é uma solução em termos de uma sociedade com justiça social. Ao contrário, é um país autoritário e capitalista, que é a pior coisa. Quer dizer, ele tem um regime do partido super autoritário, que não tem democracia, e é um capitalismo selvagem no país, como os Estados Unidos. Mas com uma direção muito sábia, muito de longo durée, que tem uma noção da importância da China historicamente e paciente de fortalecer, e vão surgir. Eu acho que está surgindo. Houve sempre um argumento, mas os chineses não têm espírito de crítico. Como é um país muito autoritário, as pessoas tendem a não ser muito criativos, seguem as ordens, seguem as regras. Isso foi muito refletido nos estudantes que estudaram fora, que eram muito formais, que não sabiam pensar livremente. Era decorar o que tinha que decorar, mas sem criticar e pensar. Então, houve, durante muito tempo, um argumento que a capacidade científica dos chineses é mais limitado por causa disso, mas eu acho que não é verdade isso hoje em dia. Eu acho que eles têm capacidades científicas enormes. Um governo que tem uma visão da nação e está implementando. Como o Brasil tinha, em certo momento, no passado, uma noção da nação, que não tem mais. Você acha que o Trump abandonou o Bolsonaro nessa história? O Bolsonaro já fez o serviço sujo? Trump abandona qualquer pessoa. Ele ia, se a mulher dele fez uma declaração dizendo que, sei lá, ela foi pago para ser a mulher dele, sei lá, ele ia abandonar ela. Ele só interessa nele. Então, ele tem uma afinidade para os países autoritários e os líderes autoritários. Ele gosta
dessas figuras, né? Porque ele é um cara autoritário. Então, ele se identifica com essa culto de personalidade que ele tem criado, ele está consciente. Ele está muito frustrado porque não pode ter esses comícios eleitorais onde 30 mil pessoas se juntam, ele fala qualquer besteira e eles ficam torcendo, gritando, aplaudindo. Porque ele tem um ego muito frágil e é uma criança de 7, 8 anos. Então, ele gostou do Trump porque Trump estava na mesma linha dele, assim, meio bruto, meio lerdo, meio muito falta de sofisticação. Então, os dois se identificaram, acho, em certo sentido. Mas não precisa. Você falou que o Brasil perdeu a ideia de nação, a subserviência do Bolsonaro em relação ao Trump. Também não tem paralelo na história brasileira, um país se submeter a outro. Não sei se Castelo Branco não tinha essa mesma relação com os Estados Unidos em 64, 5, 6, porque realmente os Estados Unidos expandiram muito seu poder no país porque eles apoiaram o golpe e isso foi quid pro quo, né? Não, ele realmente, o Bolsonaro e a política exterior do Brasil agora é um desastre e os representantes do Brasil, todo mundo ri deles. Sabe que os diplomatas, mesmo dentro do Itamaraty, as pessoas têm uma vergonha do chanceler, porque sabem que o cara é uma pessoa que não é capaz de ser chanceler. Então, e o Brasil realmente perdeu essa visão, que bem ou mal Vargas tinha, bem ou mal Kubitschek tinha, eu acho que Lula, Dilma tinham, e os militares também. Eles tinham uma noção especialmente Costa e Silva e Médici. É uma visão do país que eu acho horrível, mas eles tiveram essa noção do Brasil grande, de desenvolvimento, de não privatizar as empresas estatuais, porque eles entenderam que era necessário para a defesa. Toda essa mentalidade militar de sentir ameaçado pelos vizinhos e também para justificar os militares para proteger as fronteiras. Mas eles tinham uma visão, mas Bolsonaro não tem nenhuma visão nesse momento. Desculpe. Esqueci de desligar o telefone. James, a gente está fazendo aqui, também estamos em casa, fazendo de quarentena, e a gente está sempre perguntando para os entrevistados o que você tem feito, o que você leu, o que você viu, o que você recomenda aí, vai? Bom, eu vou confessar. Bom, primeiro, durante março e abril, eu tinha um seminário na universidade que a gente tem que fazer online, e eu tinha que ler os livros que era para o seminário que tinha escolhido. Então, fiz essa leitura de livros sobre democracia na América Latina. E depois, eu percebi, eu tinha a oportunidade de cumprir 2 metas que eu achava impossível, de fazer um novo capítulo do meu primeiro livro, Além do Carnaval, Homossexualidade Masculina no Brasil do Século XX, que a editora Unesp há vários anos está me cobrando. Então, eu acabei de terminar a primeira versão do 7º capítulo para ampliar o livro, porque o livro terminou em 80, do século XX, então vai terminar no final do século XX, e um epílogo falando sobre a situação no século XXI. E o Thomas Skidmore, que foi um historiador, que é professor aqui em Brown, e no momento foi considerado o melhor historiador brasilianista, ele deixou um livro sobre a história do Brasil, 2 edições, e a sua viúva e a editora me chamou para fazer uma nova versão do livro. Então, estou fazendo uma revisão profunda, escrevendo muitos segmentos do livro, para entregar para a editora em agosto. Então, na verdade, tenho trabalhado muito, lendo só as coisas necessárias para ler relacionadas à história do Brasil, em vez de ler romances ou assistir filmes. E outra coisa que eu faço, eu sou obcecado com as notícias, então tento me moderar e não ficar assistindo os programas de cabo muitas horas. É um certo consolo, porque eu vi as pessoas que estão compartilhando as minhas ideias em geral. E eu vou
vou estar de sabático a partir do final do mês e pretendo ir para a Alemanha, onde ganhei uma bolsa para estudar na Alemanha, em Berlim, e começar. Na verdade, eu tenho 2 projetos de livros, são meus últimos 2 grandes livros. Um chama Geração 77, que é sobre São Paulo, a juventude e o movimento estudantil no processo da democratização. E eu vou trabalhar nesse livro. E também um grande projeto de muitos anos sobre Rio de Janeiro, no final do século XIX e começo do século XX, enfocando no centro da cidade, em volta da Praça Tiradentes, que no século XIX era um lugar de encontro de homossexuais, mas também era uma zona teatral, uma zona de lazer, de prazer. Então, eu quero estudar toda essa parte da sociedade e ver como as várias classes sociais conviviam ou não conviveram juntos nessa zona. Então, são meus dois projetos. Em Berlim, vou fazer um trabalho sobre o Rio de Janeiro no século XIX, XX, e depois ganhei um Fulbright para estar na USP no primeiro semestre de 2021, só que eu não sei se vai abrir o país para eu poder... Nas relações internacionais, ganhei uma bolsa de uma cátedra de ensinar um curso sobre história de relações Brasil e Estados Unidos ao longo dos últimos 2 séculos, e pretendo, se tiver a possibilidade de estar no Brasil, de estar em São Paulo dando esse curso. Então, estou preparando esse curso também um pouco, lendo artigos que eu quero oferecer para os alunos, tanto em inglês e em português. E, sei lá, comendo demais, esse é o problema que você falou aqui. Grande problema, eu acho que... Você está cozinhando? Estou cozinhando, claro, porque não vou encomendar. Inclusive, isso é legal, porque eu gostava de cozinhar muitos anos atrás, com a minha vida, nunca tive muito tempo de fazer isso, mas agora sim. Meu companheiro está em Israel, estamos separados, nós fomos juntar em Berlim. Eu não posso ir para Israel porque tem quarentena contra os estrangeiros, e ele não pode vir aqui porque a universidade dele não paga o seguro de saúde dele nos Estados Unidos. Foi cancelado agora por causa da crise. Então, estamos vivendo um momento muito maluco. Muitas coisas em fluxo aqui e lá, né? Em todo o mundo. E outra coisa importante, a partir dessas manifestações de última semana, daqui a 2 semanas, vai explodir o vírus aqui nos Estados Unidos. Porque não é possível pessoas gritando 10 horas, palavras de ordem, que não vão infectando as pessoas, mesmo que a grande maioria das pessoas estavam usando máscara. Vamos ver, pode ser que a máscara dá mais proteção do que a gente imaginava, mas eu acho que isso vai ter um índice, e vai ser em todo o país, né? E infelizmente vai afetar as populações mais pobres de novo, porque a maioria das pessoas são afrodescendentes, latinos. Eu não sei se é a maioria, mas muitas pessoas que estão nas mobilizações são dessa origem. Você falou antes que você é bom em fazer previsões do passado, mas eu queria ver as suas observações aí de como os Estados Unidos, o Brasil, o mundo vão sair dessa pandemia, se é que a gente vai sair desse período aí, né? Sabe o que eu estou achando? Quando eu vi as manifestações, eu percebi uma coisa. Antes, quando os governadores republicanos começaram a abrir os estados com todo um argumento que vai fortalecer a economia, e Trump estava impulsando isso, eu imaginava que era uma frustração combinada com uma indiferença baseada na má informação que as pessoas receberam do presidente e os governadores republicanos. Então, mal informados, as pessoas começaram a congregar de novo e correr o risco. Eu acho que pessoas estão saco cheio de ficar em casa. Não somente as pessoas que são mais conservadores, mas pessoas mais progressistas. Por isso eles saíram na rua. E as pessoas estão cansadas. E eu não acredito nesse milagre de uma vacina que vão ter em novembro. Acho que isso é uma fantasia. E muitos especialistas estão sendo pressionados para prever essa possibilidade por uma necessidade de acalmar as pessoas. Eu acho que a gente vai conviver. Eu não sei como vou viajar, de avião, inclusive. Estou com preocupação sobre a minha saúde.
eu acho que vamos ter que conviver e vamos ter que aceitar, que eu acho horrível, mas a sociedade vai aceitando morte, e muitas mortes, como produto de uma normalização da sociedade. Ou as pessoas realmente vão cumprir as medidas de distanciamento social e usar de máscaras para conter o vírus. Mas se não vejo, eu acho que esse vírus está conosco, pelo menos no Brasil agora, no inverno de vocês, vai voltar em setembro, outubro aqui nos Estados Unidos, com influência, que sempre tem, e vai aumentar, vamos chegar a 200 mil pessoas mortas, tenho certeza, até novembro, até as eleições. Isso vai enfraquecer o Trump, mas ele vai inventar qualquer coisa para ser reeleito. Inclusive que ele vai já está alegando que há fraude nas eleições. Ele está proibindo a possibilidade de pessoas votem por correio. Então ele vai alegando que vai ter fraude, e se a votação é muito apertada, e se não fica claro quem ganhou, porque ainda falta contar os votos enviados pelo correio, capaz que ele declara vitória e há um conflito, e isso também pode, eu acho que isso, essa vez, pode provocar um conflito muito grande. Mas, de novo, sei lá. É isso. James, a gente queria agradecer muito a sua participação aí, trazer essa visão do que está ocorrendo nos Estados Unidos e essa sua visão privilegiada também do que ocorre no Brasil. Mas antes de dar o encerramento, a gente sempre convida o entrevistado a mandar sua mensagem final aí para o povo que nos assistiu, que nos assiste, que vai continuar nos assistindo aí pela internet afora. Bom, eu vou falar em nome das pessoas, não somente os ativistas brasilianistas, brasileiros que estão aqui em solidariedade com o Brasil, que mandamos grandes abraços para vocês, amamos o país, queremos estar tudo possível para ajudar nesse momento difícil. Mas é bom saber, mesmo sem muita informação sobre o Brasil, o Bolsonaro tem feito um marketing tão ruim fora, que o Brasil está taxado em 2 anos como um país dirigido por um louco, uma pessoa muito perigosa. Então, a opinião pública internacional está contra o Bolsonaro e a favor do Brasil, a democracia no Brasil. Não são pessoas que têm uma compreensão da complexidade da situação brasileira, que estão capazes de fazer alguma coisa. Mas eles já sabem, porque a mídia internacional tem feito uma cobertura excelente criticando a situação atual no Brasil. Então, existe, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo para fora, uma compreensão vaga, não consolidada, mas real, de que o Brasil está passando uma crise muito grande, o vírus está muito perigoso no Brasil, e que as pessoas têm uma empatia com o país. E acredito, espero, com os movimentos sociais democráticos que vão forjar uma frente única contra esse governo para garantir eleições livres e espero um governo da esquerda. Então é isso a minha mensagem. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada, James. James, muito obrigada por você estar conosco.